Saudações a todos os bravos, seja muito bem-vindo aqui ao canal da Bravo Expedições Montanha. Eu sou o Bravo01, sou responsável aqui do canal em trazer um pouquinho de informação sobre sobrevivência, meio mateiro, artigos militares, expedição e todos os assuntos que abrangem aí o nosso meio mateiro. Hoje, a abordagem do vídeo aqui na Bravo Expedições é um assunto, digamos, mais técnico ou até mesmo mais tático, onde ele pode ser aplicado aí nas regras da sobrevivência, numa evasão, mas basicamente é aquilo que nós aplicamos aqui no montanhismo. Eu vou falar um pouquinho sobre aqueles relógios que você, sempre que me vê em expedição, vê utilizando. São os relógios que têm o altímetro, o barômetro, como eu já mostrei aqui no canal, o Suunto Corel Black, o Garmin Instinct da linha tática, o North Edge, o modelo da Sunroad e entre alguns outros equipamentos que são utilizados com a mesma finalidade, como por exemplo, você já viu aí o GPS da Garmin e aquele altímetro e barômetro aí de origem digital. A ideia é lançar uma série aqui no canal simples, fazendo comparativo desses relógios, se é que podemos chamá-los apenas de relógio, pois é uma máquina que tem muita informação contida neles, né? Então vou falar de cada um, serão aí provavelmente 4 capítulos, mas antes de fazer essa abrangência técnica, eu acho interessante nós entendermos aí a aplicação da altimetria, a utilização do altímetro barométrico no meio da sobrevivência ou no meio do montanhismo. Então hoje vou fazer esse vídeo aqui um pouquinho diferente do que o convencional, mas eu sempre digo o seguinte: conhecimento não pesa na mochila. Então se você procura aqui na plataforma um pouquinho de conhecimento, hoje eu vou compartilhar um pouquinho aí daquilo que nós aprendemos ao longo dos tempos, aquilo que está contido aí nos manuais, não só de sobrevivência, mas principalmente aí nos manuais militares. Então é um resumo do resumo do resumo sobre a aplicação da altimetria, do altímetro barométrico no montanhismo ou no meio de sobrevivência. Então vamos entender um pouquinho sobre altimetria e sobre a aplicação barométrica. Montanha. Vou tentar explicar aqui de uma forma sintetizada sobre altimetria utilizando o barômetro, tanto no montanhismo quanto no meio da sobrevivência, tá? Vale salientar aqui que a altitude se divide em dois tipos, a altitude geoide e a altitude elipsoide. A altitude geoide, ela é a altitude ortométrica, que de acordo com a variação da pressão do ar, conforme o nível médio do mar, você consegue mensurar a altitude geoide. Já a altitude elipsoide é a altitude geométrica, é a matemática utilizada, por exemplo, pelos GPS para se definir a altitude de um ponto. E quais são os equipamentos que nós utilizamos para conseguir esse tipo de aferição? Vários são os equipamentos no mercado, mas basicamente o que eu utilizo nas minhas atividades ou é um altímetro desse modelo aqui digital, que o meu temporariamente está aposentado, também pelo sistema de GPS, onde eu consigo a elipsoide, ou, como na maioria das vezes eu faço, utilizando aqui os relógios específicos, que no montanhismo é muito, muito comum, assim como nas forças especiais e entre vários outros, a utilização desse modelo aqui. E são equipamentos como esse daqui que eu vou abranger aí nos próximos vídeos aqui da Bravo, tá? Então, basicamente, são esses três modelos aqui, tanto digital quanto os relógios e o GPS que eu utilizo. Mas em que momento se dá a aplicação do altímetro numa questão de sobrevivência ou até mesmo no montanhismo? Eu vou eleger aqui 3 pontos, tá? O primeiro, para se calcular o ritmo de progressão vertical. O ritmo de progressão vertical, ele serve para avaliar o tempo de uma determinada trilha. Ou, por exemplo, quando você mensura, vamos fazer aqui um exemplo, geralmente aqui na minha região, as cotas, o início da trilha, como eu estou a mais ou menos essa altitude a nível do mar, nós saímos aqui, ó, geralmente de 800 metros a nível do mar, e vamos supor que eu tenho um cume para alcançar aqui, ó,
a 2.000 metros a nível do mar. Então, aqui eu tenho isso aqui, ó, que nós chamamos o GAE, que é o ganho de altimetria estimado, tá? Como que eu faço essa conta? Em média, se eu fizer aqui a subtração do cume ao meu ponto de partida, então eu teria aqui, ó, 1.200 metros. E em quanto tempo eu consigo alcançar essa altitude? Você vai ter que calcular, tá? O seu ritmo de progressão vertical. E como é que eu faço esse cálculo? Uma sugestão, você vai pegar lá o seu altímetro, partiu de um ponto X, eu vou chamar ele aqui de um ponto zero, tá? Em quanto tempo eu vou percorrer 100 metros de altitude? Daí agora eu vou aplicar uma regra de 3. Vamos supor que esse meu tempo aqui, ó, seja igual a 20 minutos. Então como é que eu faço essa conta? Quanto tempo eu levaria em média para subir 1.200 metros? O meu ganho de altitude estimada. E para que serve essa conta? Eu preciso cumprir um plano de segurança, um plano de deslocamento, então eu preciso ter a média do cálculo dessa subida. Então a regra aqui vai ficar bem simples, tá? Se a cada 100 metros eu levo 20 minutos, para 1.200 metros eu vou levar quanto tempo? Então aqui eu vou aplicar uma regra de 3, vai ficar aqui, ó, 1.200 por 20, vamos dar aqui 24.000. Então x serão igual a 24 por 100. X aqui então vão dar 240 minutos. Sabe-se que cada hora tem 60 minutos, então 240 dividido por 60, eu teria aqui então 4 horas. Uma das aplicações do altímetro, exatamente, você calcula o seu ritmo de progressão vertical. A cada 100 metros eu faço em média 20 minutos, então provavelmente eu vou atingir essa cota aqui de 2.000 metros em até 4 horas, tá? Então isso é uma das aplicações do altímetro. A outra aplicação é sobre a orientação. A última travessia que eu realizei agora, Marins e Itaguaré, eu faço um sistema aqui, ó, um cronograma, e você vai ver que alguns pontos aqui eu separo ele por cota. Então, por exemplo, aqui, ó, Morro do Careca, cota 1.780 metros, né? Então, uma das funções do altímetro é a orientação, o seu direcionamento para atingir o alvo propriamente dito. Então, a altitude, ela se utiliza como forma de orientação, mas você deve combinar outros dados de orientação também, como um azimuth e direção, o tempo de trilha já calculado lá pelo seu ritmo progressão, são outros parâmetros. Vamos pegar um outro exemplo aqui. Eu imprimi parte de uma carta topográfica aqui, ó. Eu vou pegar esse índice aqui, ó, Pedra do Queijo. Eu acho que vai ficar mais fácil entender. A Pedra do Queijo, ela tá aqui, ó, já marcada no mapa. E se eu for analisar aqui, a Pedra do Queijo, ela tá entre a cota 1.500 e 1.600, o que me entrega aproximadamente aqui 1.590 metros. Então, como que eu sei se eu atingir o azimuth ali da Pedra do Queijo? Eu tendo uma carta topográfica, olhei lá para o meu altímetro, então isso é uma forma de mensurar também a base da orientação. E o último quesito, que vai deixar o gancho aqui para o próximo, é sobre a previsão do tempo, né? A previsão do tempo através do altímetro barométrico. Barômetro. O que seria aí um barômetro? O barômetro, ele mensura, ele tem a capacidade de mensurar a pressão atmosférica do ar. Então, a regra básica funciona assim. Sistema de alta e baixa pressão atmosférica significa estado diferente da atmosfera. Alta pressão, na maioria das vezes, céu claro, tempo bom.
Baixa pressão, tempo ruim, céu nublado, possibilidade de chuva. Quando se fala em subir a pressão atmosférica, ele gera, sim, sinal de tempo bom. E quando se fala em queda, ele se fala em tempo ruim. Logo, você tem que atrelar o barômetro a um outro dado. Por exemplo, pressão baixa, entregue pelo barômetro, e queda de temperatura entregue pelo termômetro, o tempo é ruim, tá? E de que maneira esse tipo de equipamento aqui vai me auxiliar a mensurar isso tudo? Através de um gráfico de log, é um gráfico de registro, tá? Todos esses, ou quase todos esses modelos de relógio aqui, ele apresenta um gráfico sobre as últimas 3 a 4 horas, é a média, tá? A média em que a gente utiliza isso aí. Então, no montanhismo, nós acompanhamos esse gráfico, esse registro de variação por essa média aí, de 3 a 4 horas. E daí eu consigo interpretar um pouco melhor esses dados. Vamos puxar aqui. Aqui está um gráfico de registro, ó, entregue, tá? Então você vê que existe aqui uma oscilação da pressão atmosférica. Hoje, por sinal, aqui na minha cidade o tempo está ruim e teve uma queda de pressão bem drástica. Aqui está chovendo bastante, está bem frio. Então, o gráfico ele vai me apresentar exatamente essa queda. Então, é outro ponto onde o barômetro funciona muito bem. Mas e se o meu aparelho ele não tem o registro de gráfico? Você pode aplicar uma tabelinha bem utilizada já há muito tempo. Pode dar o print aí na tela. Faça o que você achar melhor aqui para guardar esses números, onde você consegue atrelar a queda da pressão, a quantidade em milibar, juntamente com a subida do altímetro. Como é que funciona isso? Eu estou parado no mesmo local, a uma média de 850 metros de altitude, eu não me mexi e o meu altímetro fez um registro, por exemplo, de mais uns 20 metros de altitude. Então, eu junto esse dado, junto com a queda da pressão entre 1.2 e 1.8 milibar, e você já tem aqui a situação, ó, tá? Probabilidade de mudança de tempo drástica. Então, dentro de uma outra tabela aqui, ó, quando eu tenho uma queda maior do que 6 milibar e uma variação no meu altímetro de mais de 60 metros, mesmo eu estando parado, forte tempestade com ventos fortes. A ideia do vídeo de hoje é trazer um parâmetro geral para que você compreenda os vídeos que virão a seguir, onde nos próximos vídeos nós vamos fazer os comparativos entre os modelos que geralmente eu utilizo hoje como não só relógio, mas digamos, uma mini estação de tempo para poder mensurar aí os dados que nós tratamos no vídeo de hoje. Então, nos próximos episódios, nós vamos abordar aqui um por um, falar o seu pró, o seu contra, preço de mercado e o que isso aqui pode te ajudar, tanto na sobrevivência quanto no montanhismo. Até lá, um forte abraço, fica com Deus e acompanha aí os próximos episódios. Montanha!